Programa não recomendado para menores de 10 anos. 1 João, capítulo 4, versículo 18. João já começa assim: no amor não há medo. Olha que forte, né? No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Pois o medo implica castigo, e aquele que tem medo não chegou à perfeição do amor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja bem, nós conversávamos ali, eu e o Cleuber, e aqui continuo com você. No amor não há medo. Por quê? Porque o amor, amado filho, amada filha, ele lança fora todo medo. Ele expulsa o medo. E essa palavra é tão bonita, sabe por quê? Porque na mesma epístola de São João, nós vamos ler a seguinte definição. Na verdade, nesse mesmo capítulo, poucos versículos antes ali do versículo 18, a definição de que Deus é amor. Deus não tem amor, Deus não ama. Deus é amor, disse São João. Deus caritas est. Aquela encíclica linda que escreveu o Papa Bento XVI, né? Então, Deus é amor. E o apóstolo continua, no amor não há medo. Se você está em Deus, o amor dele, a presença dele, que é amor, vai lançando fora todo o medo do seu coração, da sua mente, da sua alma. Como eu disse, existe um medo natural, um medo protetivo, óbvio, que tem o seu aspecto psicologicamente positivo para a preservação da espécie, mas, em geral, o medo, quando ele sai do limite, ele se torna um fator limitante. É o medo que não te deixa progredir. Os santos, sobretudo os místicos, tinham um pavor de ter esse medo que os limitasse no seu voo, que não os deixasse alçar voo rumo àquilo que Deus tinha para eles, à santidade, aos projetos, né? E o medo, se nós não o controlamos, se ele sai da esfera do natural, ele se torna um fator limitante. Por exemplo, quantas pessoas que não dirigem por medo, quantas pessoas que não dançam por medo, quantas pessoas que não mudam de emprego e são infelizes a vida inteira no mesmo emprego por medo, quantas pessoas não vão para o seminário, mesmo tendo vocação ao sacerdócio, por medo. Quantas pessoas não vivem a santidade por medo? Medo de não serem aceitas, medo do que vão falar, medo de não estarem no politicamente correto. Quantas pessoas não iniciam um relacionamento por medo? Quantas pessoas não se declaram que amam um outro, talvez até era o homem da sua vida, a mulher, né? A mulher da sua vida, rapaz, e não se declaram por medo, né? O medo pode roubar muitas coisas da nossa vida, mas nós lemos na palavra, o perfeito amor lança fora o medo. Ou seja, quando nós mergulhamos na identidade de Deus, no caráter de Deus, quem Ele é, isso vai expulsando o medo do nosso coração. Porque o amor é a identidade de Deus. Ele é amor, como São João nos ensinou. Ele é amor. E quando nós mergulhamos nessa identidade dEle, quando nós passamos a viver nele, ou seja, cultivando esse relacionamento profundo, no conhecimento de quem Ele é, do que Ele faz, o medo vai perdendo o espaço dentro de nós. Sabe por quê? Porque o padre já disse ali, falando com o Cleuber, eu repito, que o medo, o fundamento do medo é a dúvida. Eu ia falar dívida, às vezes é a dívida, mas é a dúvida. Confundi a palavra. O fundamento do medo é a dúvida. Por exemplo, você tem medo de falhar como empreendedor, porque no fundo você está duvidando da sua capacidade. Você tem medo de tocar, porque no fundo você está duvidando que você é capaz, ou você está duvidando que o piano vai ser bom, que as condições vão ser favoráveis. O medo, ele toma conta no nosso coração quando nós abrimos espaço para a dúvida. E a dúvida, sobretudo no campo espiritual, mas em todas as esferas da nossa vida, ela faz parte do processo, óbvio, mas ela acaba sendo um percalço no processo da nossa fé. Uma ausência
do conhecimento da identidade de Deus e da imersão na identidade de Deus. Porque veja bem, à medida que você vai conhecendo quem Deus é, o que Deus faz, à medida que você vai fazendo experiências com Deus, as dúvidas vão diminuindo, decrescendo, até o ponto de sumir do seu coração. Porque, por exemplo, você tem uma dúvida de que algo pode dar certo, mas quando você começa a fazer uma experiência com Jesus, conviver com Jesus, você vai vendo que Ele é poderoso, todo poderoso. Ele andou sobre o mar, Ele ressuscitou mortos, Ele curou leprosos, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Quando você mergulha nos atributos de Deus, Santo Tomás falou tanto dos atributos de Deus na Suma Teológica, né? Você vai entendendo a fidelidade, a onipresença, o amor incondicional, a onipotência, né? Ele pode tudo, nada o limita. Nem Ele conhece os seus maiores defeitos e erros, mas Ele não deixa de te amar. Ele sabe todas as suas fragilidades, mas Ele acredita em você. Ou seja, quando você vai mergulhando na identidade de Deus, que é amor, mas que é muito mais, é todo poderoso, a dúvida vai perdendo espaço no seu coração, porque você vai vendo, nossa, Ele é todo poderoso, Ele pode, Ele promete e faz. Porque se Deus prometeu algo para você, não é uma promessa, é um fato. Só ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Quando você vai fazendo a experiência com o Deus providente e poderoso, a dúvida vai perdendo espaço no seu coração e você vai se sentindo amado por Deus, que é amor. Você vai se sentindo cuidado. E às vezes, preste atenção, amado filho, amada filha, Deus permite que a gente enfrente certas coisas, certos desertos, certas tempestades. Para que nesse deserto, para que nessa tempestade, nós façamos uma experiência com Ele. Por exemplo, lá no deserto, Deus permitiu que o povo ficasse com sede, mas não era para punir o povo, nem para humilhar, mas era para mostrar que Ele é o Deus que faz a água sair da rocha. E assim Ele fez. A água saiu da rocha e saciou a sede daquele povo. Deus permitiu que eles sentissem fome, mas não era para humilhá-los, mas era para mostrar que Deus os amava tanto que Ele fazia o pão cair do céu a cada dia. Ele poderia fazer o pão cair do céu, a carne, as codornizes caírem do céu e os alimentarem a cada dia. Deus permite certas coisas, não é para se vingar ou para nos humilhar, não. É para manifestar o seu cuidado por nós, o seu poder na nossa vida, o seu amor por nós. E veja bem, quando a gente está no meio do deserto e vê a água saindo da rocha, e vê o pão caindo do céu, o deserto aqui é metáfora para muita coisa, a nossa fé se fortalece, sabe? A gente começa a confiar mais, a gente começa a se sentir mais amado por Deus, cuidado, acompanhado, e nesse sentido, sim, o amor vai lançando fora o medo do nosso coração. O amor vai lançando fora a angústia do nosso coração. Santo Agostinho dizia que o demônio, quando ele quer nos aprisionar, ele usa duas armas. A primeira é o medo que gera angústia, ou a angústia que gera o medo, né? O inimigo amarra muito a gente com medo. Até você que cometeu um grave pecado, ele te faz ficar escravo do medo desse pecado, do medo de recair, do medo de não dar conta. Ele fica soprando medos na sua mente, nos seus ouvidos, no seu coração. Mas o inimigo também usa a sedução, dizia Santo Agostinho. Medo e sedução são duas grandes armas do demônio para nos paralisar no nosso progresso espiritual. E ele nos seduz, não só para o pecado, para a impureza, também, óbvio, mas ele nos seduz para o medo. Tem muitos cristãos que estão dando voo da galinha. Como que a galinha voa? Voa, né? Mineiro que fala voa. Os mineiros de algumas regiões, claro, brincando aí com a mineirada. Como que é o voo da galinha? A galinha voa para baixo, ela está no puleiro e ela voa para baixo. Que triste, né? Tem muito cristão dando voo da galinha. Não vai para cima, só para baixo. Não cresce, não progride, não amadurece, por medo. O medo rouba o nosso progresso. Mas quando a gente começa a fazer uma experiência com esse Deus que é amor, quando a gente começa a entender os atributos de Deus, que é fiel, que é poderoso, que muda tudo, que abre o mar para que a gente atravesse a pé enxuto,
Aí sim a gente se sente amado, acompanhado, cuidado, e esse amor vai lançando fora todo medo, vai lançando fora a dúvida, a incerteza do nosso coração. Eu não sei, amado filho, amada filha, qual é o deserto que você está enfrentando hoje. Talvez você está enfrentando o deserto da depressão, da ansiedade, da separação, teu marido foi embora, da perda de alguém, da doença, do câncer. Talvez você está enfrentando o deserto de uma espera, é difícil esperar, né? Talvez você está enfrentando o deserto do desafio financeiro, da saudade, da solidão. Mas nesse deserto Deus está com você. Porque Ele te ama. Ele é todo poderoso. Ele cuida de você. Não tenha medo. Faça a experiência com o amor dEle que agora te alcança e te levanta. E eu vou ser honesto com você. A minha fé se fortaleceu mais nos momentos mais difíceis da minha vida. Porque quando você não tem em ninguém mais em quem esperar, Deus manifesta-se prodigiosamente na sua vida. Quando o que era difícil se torna impossível, aí Deus começa a agir, né? Sabe? Então, como aquele povo no deserto, às vezes a gente acha que a provação vem para nos destruir. Não, não. A provação muitas vezes vem para fortalecer a nossa fé. Você na provação. Você mesmo. Amado filho, amada filha, Deus não se esqueceu de você, é você. As pessoas podem ter se esquecido de você, sido cruéis, inclementes, mas Deus está te dizendo: eu estou contigo. Eu vou te levantar, eu vou te ajudar nessa provação. Eu te amo, eu cuido de você. E você sabe que quando a gente começa a fazer essa experiência do cuidado de Deus no deserto, a gente vê que a gente não está só, né? Nos momentos mais difíceis da minha vida eu vejo, quando eu sentia que ninguém poderia me ajudar, ninguém me entendia. Você já percebeu que às vezes você enfrenta sofrimentos nos quais parece que você não consegue nem expressar o que você está sentindo. As pessoas não entendem você, sabe? Você não sabe expressar. Você não sabe dizer o que está doendo. Você só sabe dizer que dói, né? Nesses momentos são os momentos nos quais mais a gente sente que Ele é um Pai bom, um Pai que cuida da gente, né? E que nele a gente pode confiar. E nesses momentos a gente tem que aprender a dizer, como nós cantamos aqui no início: minha força está em Ti, com Teu poder eu vou continuar, não há nada o que temer, porque a minha força está em Ti. Saiba disso, a sua força está em Deus, e Ele não desiste de você.